Então, a eletrosfera está dividida em níveis e os níveis estão divididos o quê? Em subníveis. O que fez um químico? Um químico chamado Linus Pauling, ele olhou para isso daqui e falou o seguinte, espera um pouco, os níveis estão divididos o quê? Os níveis se dividem em subníveis. Então, o que ele fez? Eu vou pegar cada nível desse e vou dividir no seu respectivo o quê? Subnível, levando em conta o quê que ele levou em conta? A quantidade de elétrons do nível e de quem? Do subnível. Então foi quando ele construiu o famoso diagrama, todo mundo já deve ter ouvido falar, como que é o nome dele? O diagrama de Linus Pauling. Então, não é nada mais do que o seguinte, o que ele fez? Ele pegou o nível K. Quantos elétrons o K suporta? Né, 2? Então significa que no K só existe um subnível. O K apresenta qual subnível só, turma? No K só tem um subnível S com quantos elétrons? 2. Ora, o L suporta quantos elétrons? Né, 8. Para o L suportar 8 elétrons, significa que ele está dividido em subnível S e subnível Q? Né, P? Que o S é quantos? 2. O P é quanto? 6. Somando os dois dá quanto? 8. Olha como que é fácil. Quem que vem agora? Não, M. Quantos elétrons o M pode suportar? 18. Ora, para suportar esses 18 elétrons, significa que o M está dividido em quantos subníveis? Em 3. Então ele vai ter que ter o subnível S, o subnível P e o subnível Q? D. Porque, é 2 com 6 dá 8, com 10 dá quanto? 18. Então ele não fez nada de extraordinário, ele está fazendo isso. Aí depois do M vem quem? O N. O N não suporta 32? Se ele suporta 32 elétrons, ele precisa estar dividido no subnível Q? S, P, D e quem, turma? F, porque 2 com 6, 8. 8 com 10, 18. 18 com 14 dá quanto? 32, é o que ele suporta. Então, o N tem que ter os 4 subníveis. A mesma coisa vai acontecer com o nível Q. Ele também não suporta 32 elétrons. Então, ele também vai ter que ter o subnível S, o P, o D e o quem? Na mesma coisa. 2, 6, 10 e 14. Opa. E agora? Quem que vem agora? Ih, apertou aqui. O P, quantos elétrons o P tem? Para ele suportar 18 elétrons, então ele precisa ter o subnível Q? S, deixa eu pegar aqui, o S, o P e o D. 2 com 6, 8 com 10, o quê? 18. Aí sobrou o último lá, quem é? O Q. Hoje o Q está com quantos elétrons apenas? Né, 8. Então hoje ele tem um subnível Q. Ele apresenta o subnível S e o subnível P. 2 e 6. Então foi isso que Linus Pauling fez, turma. Ele pegou os níveis e dividiu em seus respectivos o quê? Subníveis. Ora, o que ele viu? Que todos os níveis apresentam o subnível Q? S. 6 deles apresentam o subnível Q? P. 4 apresentam o subnível D e 2 o subnível Q? F. Então como é que nós vamos relacionar? Eu falo S. Que S que o senhor está falando? Do K, do L, da onde o senhor está falando? Então o que ele fez? Ele pegou, enumerou cada uma das camadas. Então, a K é a camada o quê? 1. Essa quem é? 2, 3, 4, 5, 6 o quê? E 7. Ele pegou esse número e ele colocou na frente do subnível. Então aqui, esse vai ser quem? O 1S.
Então você sabe que esse S pertence a qual nível? O K. Esse é o 2S. O 2S é igual a um S? Não. Um S é do nível K. O 2S é do nível quê? L. Eu pergunto para vocês, um S e o 2S, entre os dois, quem é mais energético? Um S ou 2S? Por que o 2S? Porque ele está mais afastado do quê? Do núcleo. Não foi isso que Bohr falou? Que quando ele fornecia energia, o elétron se afasta do núcleo? Então, quanto mais afastado do núcleo, maior é a sua o quê? Energia. Então ele fez assim para todos, ó. Aqui põe o quê? 2. Aqui quanto? 3. Para você saber a que nível ele pertence. 5. 5, 5. Aqui 6, 6. 6, 7 e 7. Ele foi mais longe. Como eu falei agora para vocês, entre um S e 2S, quem que é mais energético? O 2S é mais energético que o 1S. Linus Pauling, ele calculou a energia de cada um deles. Ele fez isso para nós já. Ele calculou a energia do 1S, do 2S, do 2P, do 3S, e veio aqui no diagrama dele e colocou-os em ordem crescente. Para Linus Pauling, ele diz que o subnível menos energético é o subnível que 1S. Depois do 1S, quem é que vem? 2S. Quem que tem mais energia que o 2S? O 2P, depois do 2P, quem? O 3, o quê? 3S. Quem que é mais energético que o 3S? O 3P, depois do 3P, o 4 o quê? S. Quem que tem mais energia que o 4S? O 3D, o 4P e o 5 o quê? S. E assim ele fez com todos, foi colocando-os na ordem, ó, crescente de energia. Ó, onde acabou? Onde terminou, turma? No 7. Então, qual que é o menos energético? Um S. Qual que é o mais energético? O 7S. Por que que isso é importante? Porque, segundo ele, o elétron vai ocupar a eletrosfera do átomo nesta sequência. O elétron sempre vai procurar, primeiro, os de menor o que? Energia. Quando esse estiver completo, aí ele vai passar para o seguinte. Mas sempre procurando o de menor energia. Por quê? Quanto menor a energia do elétron, maior é a sua o quê? Estabilidade. Então, quando você pega um elétron... sim. Então, para que serve o diagrama de Linus Pauling? O diagrama de Linus Pauling é utilizado para distribuir os elétrons da eletrosfera o que? Do átomo. Os elétrons não são distribuídos na eletrosfera? Como que eles estão lá? Jogados de qualquer jeito? Não. Eles estão colocados naquela ordem lá. Ó. Então, para você fazer a chamada distribuição, então, esse diagrama você vai usar para fazer a distribuição, a chamada distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, também conhecida como configuração eletrônica. Olha como é simples fazer isso. Como é simples você distribuir os elétrons na eletrosfera de um átomo. Olha aqui. Dá um exemplo para vocês. Vamos supor que eu pego aqui C. Quem que é o C? Não é o carbono? 6. O que esse 6 representa aqui embaixo? O número que há atômico. Então o carbono tem quantos prótons no núcleo dele? 6. Quantos elétrons na sua eletrosfera? 6. Como estão distribuídos esses 6 elétrons? Seguindo isso. Ou seja, você vai começar por onde? Qual que é o menos energético lá? 1S. Quantos elétrons eu posso colocar aqui dentro? 2. Completei um S, não dá mais. Então vou ter que usar qual agora?
O 2s. Quantos que eu posso colocar no 2s? Né, S, de novo quantos? 2. Eram quantos? 6. Até agora você colocou quantos? 4. Então, depois do 2s, quem é que vai... Qual é o próximo? O 2p. Não, o 2p? Quantos elétrons está faltando para colocar aqui? 2. O P vai ficar com quantos elétrons? 2. Pode? Pode. O P pode ter até quantos? 6. Ele está com 2? Pode. Então, olha aqui, ó. Você fez a distribuição eletrônica. Então, no caso do carbono, um S não pertence à camada K. Então, quantos elétrons tem o carbono na camada K? 2. 2S e 2P pertence à camada o quê? Né, a camada L. Quantos elétrons você tem aqui dentro? 4. Então é só isso. Fazer a distribuição eletrônica é isso daqui. Mais fácil que namorar no escuro. É isso daqui, ó. Vocês viram porque vocês veem namorar no escuro? Para ver? Vai namorar no escuro para você ver só como que é difícil. Você não está vendo, você não vê a pessoa. Isso? Você não está vendo, então você tem que namorar que jeito? Não é assim que você namora, assim? É difícil, mas que é gostoso, é. Mas é outra coisa. Outros 500, né? Outros 500, tá? Feito? Ó. Presta atenção. Não, depois a gente pode falar, não tem importância. Ó. Como eu falei, é mais fácil que isso. O que é que você está vendo? É isso, ó. Se eu pego, vamos supor, um outro elemento. O fósforo, número atômico é quanto? 15. Não tem. É só seguir o diagrama do Ohm lá. Você sempre vai começar por onde? Sempre se começa por um S, que é o menos energético. O elétron procura sempre os de menor. Então vai ser 1S2. Depois do S2, quem é que vem? 2S2. Vamos lá, vocês. Depois, 2P6. Depois do 2P6, 3S o quê? 2. 2, 4, 10, 12. Não deu ainda. Depois do 3S, quem é que vem? 3P. Está faltando colocar quantos? 3. O P pode ter 3? Pode. Ele pode ter até 15, olha, até 6. Então agora você fez aí, ó. Um S pertence à camada K. Quantos elétrons? 2. 2S e 2P é a camada o quê? L. Quantos elétrons? 8. 3S e 3P pertence à camada o quê? M. Quantos elétrons? 5. Para nós o importante é essa daqui, ó. Num átomo, o nível mais importante dele é o último nível dele. Para cada átomo. Quer dizer, para o carbono, qual é o último nível do carbono? O L. Para o fósforo, qual que é o último nível dele? M. Então, o último nível de um átomo é denominado de camada, chamada camada de valência. Então, a última camada de cada átomo é a sua camada o quê? De valência. Que a gente abrevia assim, ó, CV, camada de valência.